obrigado, Senhor, por esse culto, por cada alma que o Senhor trouxe para a tua casa. E agora vamos estudar um tema muito importante para nossas vidas, para a vida de cada um aqui. E agora, Senhor, vamos abrir a tua palavra, que o Senhor clareie nossa mente, nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós vivemos uma semana em que nós estudamos sobre mordomia. Todos os dias nós estudamos uma mensagem diferente sobre como nós devemos ser mordomos, fiéis, servos fiéis de Deus. E de madrugada nós também temos um culto todas as manhãs, onde nós aprendemos também um pouco mais sobre mordomia. E nós estamos estudando um livro que é sobre mordomia, sobre esse assunto. E hoje de manhã nós tivemos uma palestra muito importante com a autora do livro, uma palestra muito enriquecedora para todas as idades, e deu mais de 80 pessoas hoje de manhã, e todos os dias nós vamos continuar estudando esse tema. E hoje eu queria falar um pouco mais sobre isso, mais voltado para a questão do contentamento. Qual é o segredo para nós termos contentamento em nossa vida? Pode passar aí. Então, para começar, eu queria perguntar: quem é que se acha uma pessoa satisfeita com o que tem? Amém? Graças a Deus. Todo mundo aqui tem esse sentimento no coração. Infelizmente, tem algumas pessoas que, embora tenham muito, nunca se satisfazem, sempre acham que falta alguma coisa. Às vezes tem uma família bonita, tem uma família linda, uma família maravilhosa, mas não valoriza a família que tem e vai em busca, de outra satisfação de outras pessoas. Tem gente que não fica satisfeito com as suas posses e vai querer, felizmente, pegar de outro. Enfim, nós conhecemos muitas pessoas insatisfeitas, pessoas descontentes com a sua família, com as suas posses, e até com a sua condição que está no momento. Pessoas que estão vivendo no conforto, que têm tudo de bom e do melhor, mas não valorizam as bênçãos que Deus dá a ela na parte financeira. Então vamos conhecer aqui um pouco o relato de uma pessoa que aprendeu a estar contente mesmo na situação ruim, mesmo na situação difícil. Vou passar aí, cara. Vamos lá para Filipenses 4, verso 11. Filipenses é no Novo Testamento, lá nas cartinhas. Depois de Romanos, tem Coríntios, Efésios, aí vem Filipenses. Pode tirar o efeito baixo laranja. Filipenses 4, 11. Do 11 ao 13. Bem? Filipenses 4, do 11 ao 13. As cartinhas, a ordem é Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios e vem Filipenses. Lá no Novo Testamento, depois que passa os Evangelhos, tem Atos, aí começa as cartas, aí você vai nessa ordem até chegar em Filipenses. Cuidado para não passar demais e parar na Apocalipse. Filipenses 4, do 11 ao 13, tem um relato de uma pessoa que aprendeu o segredo do contentamento. Diz o seguinte: o subtítulo diz: Paulo agradece aos filipenses. Ao verso 11: digo isto não porque esteja necessitado, mas porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. E o segredo é qual? Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o segredo de Paulo. Alguns de vocês podem conhecer Paulo apenas por aquela música que já vai salva em seu carro, né? Alguns conhecem só por essa musiquinha. A história do chamado de Paulo. No começo ele era chamado de Saulo, e ali ele foi, no momento de perseguição contra os cristãos, Jesus chamou ele e transformou ele agora no apóstolo Paulo. Alguns conhecem apenas essa história do chamado de Paulo.
mas poucas pessoas conhecem ali, poucas pessoas que eu digo assim, dos mais novatos, mas os mais antigos conhecem toda a trajetória de Paulo. A gente sabe que Paulo não teve uma vida tranquila como a nossa. Alguns de nós reclamamos que sofre alguma perseguição, talvez no trabalho, na escola, mas comparado ao que Paulo sofreu, nós não sofremos nada. Porque tem uma outra passagem, que eu não sei se é em Filipenses, em outro livro, que ele conta todas as mazelas, todos os sofrimentos que ele tem durante o seu ministério. Ele já foi apedrejado várias vezes, ele foi chicoteado 40 vezes, ele já foi jogado, o navio dele já naufragou, ele teve que ficar à deriva durante várias noites, ele foi cuspido, ele foi maltratado. Paulo sofreu vários tipos de sofrimento ao longo da sua vida. E já na parte final do seu ministério, ele foi para Roma. Talvez vocês entendam a complicação que é ir para Roma para o cristão daquela época, porque a gente vive hoje um período de liberdade religiosa. A gente pode professar nossa religião tranquilamente, mas o cristão naquela época era muito perseguido pelos romanos, e Paulo foi pregar de Jesus justamente na sede do Império Romano, lá mesmo na Toca do Lobo. E lá ele foi preso, lá ele foi colocado nesse calabouço, essa prisão chamada Mamertina. O calabouço era uma prisão que ficava bem no subsolo. Tinha gente que era colocada naqueles calabouços e esquecia que a pessoa ficava lá, e a pessoa morria sem pão, sem água, ficava lá até definhar. Então Paulo foi colocado numa prisão assim, uma prisão úmida, uma prisão ali sem nenhum tipo de conforto, e ele tinha que ficar algemado a um guarda para ele não fugir. Claro que ele não tinha intenção de fugir, a função dele era escrever as cartas e pregar o evangelho. Mas eles tratavam Paulo como se fosse o prisioneiro mais perigoso de todo o Império Romano. Então, depois de uma vida de tanto sofrimento, ele tinha tudo para se tornar um velho rabugento que reclamava: foi um desperdício eu ter dedicado a minha vida toda a ser apóstolo, a servir a Deus, e agora eu já estou arrependido desse meu ministério. Mas o que ele escreve aqui já para os filipenses é que ele aprendeu a estar contente em qualquer situação. Ele estava contente quando ele era açoitado, ele era contente quando ele foi apedrejado, ele estava contente quando ele naufragou, enfim. E até mesmo na prisão, no final da sua vida, ele também estava contente, ele também estava satisfeito. E por que ele estava satisfeito? Porque ele estava sofrendo por amor a Cristo. A todos aqueles sofrimentos é por causa do seu amor a Jesus. Essa é a prisão que ele ficou, prisão de Mamertina. E também, se eu não me engano, foi a mesma prisão que o apóstolo Pedro também ficou até ele morrer. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Quando eles foram crucificar ele crucificaram do jeito normal, do mesmo jeito que Jesus foi crucificado. Só que ele disse: não, eu não sou digno de morrer como meu mestre, então inverta. E aí crucificaram ele de cabeça para baixo. E Paulo morreu decapitado. Mas as suas últimas palavras foram: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde já a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. Essas foram as últimas palavras dele. Palavras de alguém que foi vitorioso. Palavras de alguém que aprendeu a ser contente em toda e qualquer situação. Então nós temos muito que aprender com Paulo. E uma coisa que nós podemos aprender, para passar, Ricardo, é que ninguém nasce sabendo ser contente. Ninguém nasce satisfeito com o que tem. A criança já nasce chorando, embora não tenha sofrido nada. Quem sofre é a mãe. Para o filho nascer, e durante a gestação a mãe tem aquele fato de carregar o bebê. Aí quem nasce chorando é o bebê que não sofreu nada. O bebê estava só curtindo ali 9 meses, recebendo ali pelo cordão todos os nutrientes. Aí quem nasce chorando é ele. Então a criança já nasce insatisfeita. E quando ela vai crescendo também, ela não se satisfaz com a comida que ela tem, ela não se satisfaz com os brinquedos, né? É preciso que os pais ensinando ela a se contentar, a entender a situação financeira da família, para ela não crescer e se tornar uma pessoa mimada e tal. Então a criança já nasce assim. E por incrível que pareça, tem pessoas que continuam crianças para o resto da vida.
pessoas que continuem satisfeitas com o resto da vida. Então, o contentamento é uma coisa que a gente precisa desenvolver, é uma coisa que a gente precisa treinar e aprender nas situações difíceis. Porque todo mundo fica contente quando está tudo bem, mas experimente ficar contente quando está alguma coisa faltando. É esse o desafio da palavra de Deus. E a segunda lição que a gente aprende é justamente essa, que não precisa, o contentamento não precisa estar atrelado, não depende dos momentos bons. O contentamento que a Bíblia ensina é estar contente em qualquer situação, estar satisfeito em qualquer situação. E a terceira lição que a gente aprende com Paulo é que o contentamento depende da nossa cosmovisão. O que é isso? O que vocês acham que é cosmovisão? Eu dei uma imagem para ajudar vocês a entenderem. O que é cosmovisão? O que vocês acham que é essa palavra difícil? Cosmovisão é a nossa, não só a visão do mundo, mas uma visão do universo. O cristão, ele não enxerga apenas o que está na sua frente, apenas o que está ao seu redor. O cristão, ele enxerga tudo de cima. Ele entende tudo que está acontecendo sobre a ótica do grande conflito, sobre a ótica da Bíblia. Então o cristão, ele não vive desesperado para nessa vida aqui ele ter tudo do bom e do melhor. Ele não vive desesperado para ficar rico, para conquistar coisas, mais e mais coisas nessa vida aqui, porque ele entende que tem algo melhor esperando por ele depois. Deus tem algo melhor esperando para nós no futuro. Deus tem uma vida eterna esperando por nós. Então, por isso que nós não andamos desesperados, por isso que nós não andamos insatisfeitos, por isso que o cristão não deve andar descontente com a vida. Foi o que Jesus disse lá em Mateus 6. Não andeis ansiosos, vamos ler. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O que é que nós devemos fazer? Mateus capítulo 6. Mateus 6, também fácil de achar, o primeiro evangelho. Vamos relembrar aqui o ensinamento de Jesus. Melhor do que nossas palavras, é as próprias palavras de Cristo. Ele ensina para a gente por que a gente não deve arrancar os cabelos da cabeça, nem roer as unhas, nem ficar depressivo, querendo desistir de tudo, porque nós temos alguém olhando por nós. E quem é esse alguém? Vamos ver aqui. 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Eu conheço algumas pessoas que não relaxam quando vão dormir. Elas se deitam no travesseiro e ficam calculando como é que vai ser o dia de amanhã. Eu, quando vou deitar, eu durmo satisfeito, eu sei que no dia seguinte Deus vai resolver. Mas tem algumas pessoas que se deitam e ficam matutando. E agora? Amanhã eu tenho que ir lá no sei não, eu tenho que ir lá no sei o que, será que vai dar tempo, será que não vai dar, será que a pessoa vai estar lá? Aí fica se preocupando com os problemas do dia seguinte, sendo que Deus nos ajuda a resolver os problemas de cada dia. E ele diz para a gente se preocupar apenas com o dia de hoje. Olha aí. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajudam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por mais que você esperneie, por mais que você batalhe, por mais que você corra de um lado para o outro, você não tem como acrescentar mais alguns anos da sua vida. Não tem como você acrescentar mais um tempo de vida. Você só tem a vida, o tempo que Deus concedeu para você viver. Então, se Deus concedeu o seu tempo de vida, confie que Ele vai ajudar você a viver esse seu tempo de vida. Amém? Então, a palavra original para contentamento na Bíblia significa a condição na qual nenhum auxílio adicional é necessário, porque já se possui o suficiente para a vida e a mente está satisfeita com a sua parte. Esse é o segredo do contentamento. Agora, uma coisa importante: tem pessoas que não é o contentamento que elas têm, é a acomodação.
Qual é a diferença? O que ele faz sem responder? Qual é a diferença de se contentar com o que tem e de se acomodar com o que tem? Não é só. Pois é, existe uma grande diferença entre se contentar e se acomodar. Tem pessoas que não querem progredir na vida, elas querem permanecer onde elas estão, sendo que têm as oportunidades de crescer, têm as oportunidades de melhorar, de procurar estudar, de procurar trabalhar, de procurar conduzir sua família, querem ficar apenas naquele ponto morto, querem ficar apenas naquela estaca zero. E isso a Bíblia não recomenda. A Bíblia diz, lá nas cartas de Paulo, que quem não quiser trabalhar também não coma. Então o segredo da Bíblia, o recado da Bíblia é que a gente não se acomoda, mas que a gente seja contente. Existe uma diferença. Então a Bíblia não nos impede de querer correr atrás, de aprimorar nossos dons, aprimorar nossas habilidades. A Bíblia quer que a gente progrida, mas em qualquer estágio da vida que a gente esteja satisfeito, certo? Então a Bíblia também condena a avareza. Vamos ver o que é a avareza? Vocês estão no capítulo 6, vamos no verso 24. Mateus 6, 24. Diz assim: uma cachorra que estava querendo entrar, mas você volta. Agora o portão não deixa escalar muito. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Isso aqui é um recado muito importante de Jesus. No coração só existe um trono para um. Não existe um trono compartilhado. Então, o dinheiro é sempre muito importante para a nossa vida. Mas tem pessoas que colocam tanto foco nisso que acabam perdendo todo o resto. E quando você coloca qualquer outra coisa no trono, sem ser Deus, tudo fica desmantelado, tudo sai do lugar. Quando Deus está no topo, tudo mais se alinha. A família se alinha, o trabalho se alinha, o dinheiro rende. Quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, o dinheiro não rende, a família se desajusta, o trabalho você perde e assim você fica infeliz. Então, a avareza é a mesma coisa que amar o dinheiro. Se alguém perguntar para você o que é avareza, é o quê? Amor ao dinheiro, idolatria pelo dinheiro, idolatria pelo ganho excessivo. Então, quando você aprende a desenvolver a humildade e a satisfação, você vence a avareza. Você vai aprendendo a ser como Jesus. Qual foi o maior exemplo que Jesus deixou? Que contraste com o exemplo que Satanás deixou? Satanás era um querubim, ficava do lado do trono de Deus, que queria ser como Deus. Ele foi atirado para o abismo e ele é a criatura mais desprezível do universo. E Jesus já era Deus, se tornou como nós, teve a pior das mortes, a morte de cruz, e hoje ele foi exaltado e tem um nome acima de todo nome. Temos que ter a mesma atitude de Cristo. Um dia nós vamos reinar junto com Ele, mas só vai reinar junto com Ele quem hoje segue o exemplo dele aqui na terra. O exemplo de humildade, o exemplo de abnegação. Então, olha mais um conceito do homem mais sábio que já existiu. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre ele. Vamos lá para Provérbios 21, 17. Hoje a gente vamos ciscar para frente e para trás. Provérbios 21, 17. Existe um outro mal que vem do amor ao dinheiro. Provérbios 21, 17. Provérbios é bem no meio da Bíblia. Tem Salmos, vai para a direita de Provérbios. Provérbios 21, 17. Alguns estudiosos dizem que Provérbios, Salomão escreveu bem no auge do seu reinado, quando ele estava 100%
puro ali, quando Deus tinha abençoado ele com as riquezas, abençoado ele com tudo, do bom e do melhor, e ele ainda era temente a Deus. Aí ele escreveu o livro de Provérbios. Aí, quando ele começou a ter várias mulheres, ele escreveu o livro de Cantares. E já no final da vida, quando ele já estava refletindo em tudo que ele fez, aí ele escreveu o Eclesiastes. Então vamos pegar aqui um provérbio, um período em que Salomão ainda estava no auge do seu reinado. Quem ama os prazeres acabará na pobreza. Quem ama o vinho e a vida boa nunca ficará rico. Olha aí. Aqui não é só, a gente tem que aplicar isso para todas as situações. O prazer, o lazer, ele só é mais satisfatório depois do trabalho duro. A gente só encontra satisfação no lazer, na diversão, no momento que a gente está. Todo mundo precisa de um momento para ficar em descanso, para a mente não entrar em parafuso. Todo mundo precisa ter um momento assim, de lazer, de diversão, para relaxar. Mas tem pessoas que colocam o lazer antes das obrigações da escola, antes das obrigações do trabalho, e por causa disso as pessoas acabam se dando mal na vida. Existe também outro mal, que é a procrastinação. Pessoas que ficam enrolando para fazer alguma coisa, deixando para lá. O que é importante, o que é prioridade, elas vão sempre empurrando com a barriga e vão sempre vendo algum vídeo na internet, vão ficando deitados muito tempo e não querem correr atrás do que elas precisam fazer. Isso é colocar o lazer antes do trabalho, antes do esforço. Aí você não encontra prazer. O lazer antes do esforço não traz prazer. E um outro mal que Salomão quer advertir aqui nesse verso e em outras passagens da Bíblia é o mal do consumismo. Pessoas que às vezes compram coisas que nunca vão usar. Nós vemos alguns relatos lá no Sul de pessoas contando que seus familiares vivem passando pelas lojas, olham as vitrines, só porque acha bonito, compra. Não tem alguma promoção, compra, mas nunca vai precisar daquele na vida e nunca vai usar. É só para deixar guardado lá na casa, só para dizer que comprou, mas não usa. Eu conheço pessoas que juntam tanto troço contigo, tanta coisa, fica a casa toda cheia de coisa antiga e não quer se livrar nunca. Não quer se desvencilhar dessas coisas nunca. E fica lá juntando sujo, juntando poeira. E isso, gente. E isso, gente, em muitas situações, em alguns casos, mostra o quanto está ruim a saúde mental da pessoa. Tem algumas pessoas que a mente dela já está tão bagunçada que o dia a dia dela, a mente bagunçada passa para as atitudes que ela tem. Se levanta, não arruma a cama, não arruma o guarda-roupa, não deixa tudo do jeito que é para ser, e vive comprando coisas uma atrás da outra e entufaiando dentro de casa. Mas é a palavra mais masculinizada, não tem outra palavra que traga essa sabor de entufaiar. Então, empilhar as coisas dentro de casa, armazenar. Entufaiar é perfeito. Então tem pessoas que guardam coisas necessárias na casa, que guardam coisas necessárias na mente. Tem pessoas que guardam memórias antigas que já eram para a gente esquecida há muito tempo. E isso sobrecarrega o raciocínio, sobrecarrega ela. Tem pessoas que guardam mágoas de 20, 30 anos, coisas que já foram superadas, já o contexto já é outro, mas continuam guardando essas mágoas. E por isso que essas pessoas vivem sobrecarregadas. Nunca tem alívio, nunca tem paz. O cristão recebe uma paz que, em qualquer circunstância, essa pessoa está zen. Essa pessoa, como diz na Isaías 58, ela cavalga sobre os altos da terra, está sempre por cima, porque Deus alivia sua mente e alivia sua vida. Porque você divide seu cargo, você divide seu jugo com Jesus. Amém? Então, para terminar, já que nós fomos aqui para Salomão, vamos terminar com Salomão. Vamos para Eclesiastes 2. Pode passar aí. Eu sempre achei que Salomão fosse o rei mais rico que já existiu. Mas na verdade teve alguns outros reis que foram mais ricos do que ele. Teve um rei africano que foi considerado
considerado o homem mais rico que já existiu. O nome dele era Mansa Musa, que ele teve mais de não sei quantos quatrilhões de valores, né? Não é reais, mas é valores que foram contados das riquezas que ele tinha. Mas Salomão está nesse top 5 dos reis mais ricos que já existiram. A Bíblia diz que no tempo de Salomão o ouro era uma coisa tão comum que a prata era como se fosse um metal desprezível. Ninguém queria nada com prata. Ah, eu tenho um copo de prata para dar para você. Não, não quero não, eu tenho um de ouro aqui em casa. As pessoas eram tão ricas, tinham tudo de tão muito melhor, que a prata já era um metal que ninguém se importava. E tão ricas que as pessoas eram. E Salomão era, né? Porque acho que a maioria do povo não tinha as mesmas riquezas de Salomão. Em Jerusalém. Vamos ver aqui o relato de Salomão. Será que riqueza traz felicidade? Traz contentamento? Traz satisfação completa? Verso 1. Eu disse a mim mesmo: vamos, prove a alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Também Salomão estava um pouco depressivo. Vamos elevar isso aqui. A alegria é bom, a alegria rir é bom. Tem pessoas que vivem borocochô, não levam assim. Salomão estava depressivo. Tem gente que não dá um sorriso. Tem pessoas que eu conheço que eu nunca vi sorrir. Mas já vi eles ficar com raiva não sei quantas vezes. Aí os versos que está seguindo o céu. Vamos lá. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho. Agora eu vou beber, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Agora apelou para a bebida, mas também não satisfez. Empreendi grandes obras, construí casas, plantei vinhas para mim. Eu fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de águas, para com eles regar o bosque com que reverdeciam as árvores. Claro que ele ficava lá no trono mandando os servos fazerem isso, né? Mas ele conta como se fosse ele. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois, tive ovelhas, mais do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. A Bíblia diz que as pessoas ouviram falar que Salomão era o homem mais sábio da terra, e faziam excursões para fazer um turismo até Jerusalém, para ouvir Salomão pregando. E ali eles ficavam pagando impostos para Salomão. Então Salomão ia só enriquecendo, porque todo mundo ia pagando impostos para Salomão. Aí provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Então lá no templo dele tinha show particular todos os dias, né? Festa todo dia, e mulheres e mais mulheres. Vocês lembram que Salomão teve mais de 700 mulheres e 300 concubinas. 700 mulheres oficiais e 300 mulheres só para 700 concubinas. Não melhora não, mas é o mesmo sofrimento. 300 oficiais e 700 só para... Pois é. Só um parênteses. Isso não era uma coisa aprovada por Deus. Só para lembrar, isso não era uma coisa que Deus dava o aval, porque ele só trazia problemas. Pois é. Pois é, então, por que ele fazia isso? Ele não gostava de fazer guerras. Então, ao invés de guerrear com o rei, fazer guerra com eles, ele ter sua filha. Então, ele resolveu o problema. E criava outro para ele. Aí o verso 9. Eu me tornei importante e superei todos que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Ou seja, eu era rico, eu tinha mulheres,
particular, tinha um palácio, tinha ouro, tinha jardins, tinha escravos, e acima de tudo, eu era o mais sabido. Eu sou o homem mais inteligente do mundo. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não neguei, e nem privei o meu coração de alegria alguma. Tudo que eu quis fazer, eu fiz. Não teve nada que me impedisse. Não teve nada que dissesse, não, só, tá bom, eu fiz. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era recompensa por todas elas. E agora, para concluir, considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito. Eu tenho umas dúvidas sobre isso. Considerei tudo isso e fiquei satisfeito. Estou completamente contente. É isso que ele diz? Passa para passar. Ele passou para esse lado aqui? Passa, pode passar para o outro. Passa. Deixa aí, Salomão. Pronto, então. Considerei tudo isso, e eis que tudo isso era vaidade, e corria atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. As mulheres não me deram prazer, o dinheiro não me trouxe prazer, os palácios não me trouxeram prazer, os jardins não me trouxeram prazer, as músicas não me preencheram. Nada do que eu construí, nada do que eu adquiri me satisfez. Então, tem pessoas que são pobres que dizem, se eu tivesse tudo que eu quisesse, eu seria completo. E tem ricos que dizem, se eu não tivesse nada do que eu tenho, eu seria mais completo, eu seria feliz. Então não é o que você tem, é o que você é o que você sente no seu coração. E nós podemos terminar com a moral da história que Salomão diz, no final da Eclesiastes. Para ser feliz, basta ter o que no seu coração? Para ter paz, para ter contentamento, para ser completo, basta ter o que? Só precisa ter uma coisa. Se você tiver essa coisa com você, o que vier depois, não importa. Só isso aqui já se preenche em você. E ele tem autoridade para dizer isso. Uma coisa é Davi dizer sem ter nenhuma experiência de vida. Outra coisa é Salomão dizer, tendo vivido tantos anos e tendo tido tantas coisas. Olha aí, verso 13, capítulo 12, verso 13. De tudo que se ouviu, a conclusão é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Somente Deus é que satisfaz. Somente Deus é que preenche tudo. Quando Deus preenche tudo, aí você pode viver tranquilo, porque se você não tiver nada, você tem Ele. E Ele já é o suficiente. O Salmo 23, que todo mundo conhece, que diz assim: o Senhor é o pastor e nada me faltará. Porque a tradução, ou o sentido original desse verso é: o Senhor é o pastor e Ele não me faltará. Tendo Ele, eu já tenho tudo. Tendo Ele, eu não sinto falta de nada. É só com Ele que você fica contente. É só com Ele que você fica satisfeito. É só com Ele que você tem paz. Paz em meio à guerra, contentamento em meio à carestia, alegria em meio ao luto e em meio ao desespero. O cristão, quando perde alguém, ele ainda tem esperança de encontrar aquela pessoa na volta de Jesus. O cristão, quando perde tudo, ele lembra de Jó e ele sabe que tem ou não tem, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o sentimento que você deve ter no seu coração. Esse é o pensamento que você deve levar para essa semana. E agora vamos cantar uma música bem alegre, vamos ficar de pé. E vamos dizer a Deus que nós temos essa paz hoje no nosso coração, porque Jesus é quem está no primeiro lugar. Não é o dinheiro, não são as posses, é Jesus quem está no primeiro lugar do seu coração, e é por isso que você tem paz. Pode botar, Ricardo. Aumenta. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando
estás tu. Eu também tenho medo. Não é que minhas flores às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Seguro e escondido no Senhor tenho paz. Não posso entender. No meio do deserto eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando está escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Senhor Deus, aqui, Senhor, nós estamos reconhecendo que o Senhor nos abençoa muito mais do que a gente merece. Na verdade, Senhor, nenhuma das bênçãos a gente merece. O Senhor dá porque o Senhor é bom. O Senhor nos criou com a Tua mão. Tudo o Senhor fez falando, mas o Senhor fez a gente com a Sua própria mão. E se o Senhor nos criou a Tua imagem e semelhança, se o Senhor nos abençoa, se o Senhor dirige nossa vida, não temos por que nos preocupar. Não tem por que a gente ficar desesperado, não tem por que a gente ficar aflito no dia a dia, porque nós temos alguém que conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e tem o nosso futuro na palma da mão. Nos ajuda, Senhor, a reconhecer que nós viemos de Ti, nós somos de Ti, nós vamos voltar para aquele dia. E esse dia está chegando. Prepara então aqui, Senhor. Dá o contentamento e a satisfação no coração deles. Contentamento porque o Senhor, porque eles podem não ter muita coisa. Alguns podem não ter muita coisa, alguns podem ter até um pouco mais, mas todos aqui têm o Senhor no coração e isso já é o suficiente.
Ajude-nos, Senhor, a sermos fiéis mordomos do Teu reino, a administrarmos com fidelidade aquilo que o Senhor nos dá. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui hoje. É muito bom ver essas pessoas aqui no domingo à noite, muito bom ver essas pessoas aqui no sábado de manhã. Que cada um deles, Senhor, possa sentir no coração o desejo de estar na Tua casa. Aqui nós oramos, aqui nós cantamos, aqui nós ouvimos a Tua palavra e daqui nós saímos abastecidos e carregados para o restante da semana. Fica com eles, fica com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.